Esporte de hoje mostra uma invasão de híbridos e elétricos. Quem compra também tem incentivo. Parte do dinheiro é devolvido pelo governo. Tem ainda as picapes e os esportivos do Salão de Los Angeles. Uma releitura das 4 primeiras gerações, né? Calibrador descalibrado. Seu pneu vai ficar com 1 libra a menos. Produtividade nas oficinas. Isso realmente deixa o tempo de trabalho muito menor com relação a antigamente. Réplicas perfeitas. Uma coisa muito interessante desse carro é que os espelhos não são nas laterais do carro, ele fica nos paralamas. E com as férias, atenção com o farol. Acenda os faróis. Nada de esquecer, hein? Farol ligado sempre, mesmo durante o dia. Isso aumenta a visibilidade e a segurança na hora de pegar a estrada. No verão é certo, mais carros e mais fiscalização nas estradas. Se o motorista estiver em velocidade acima do permitido e o radar registrar o farol apagado, a multa também pode ser aplicada. Vai chegar uma hora que você vai esquecer e o guarda vai estar lá. Mas não existe radar exclusivo para o farol. Vacilou, são 4 pontos na carteira e multa. Mas não liga e desliga. Há risco de esquecer os faróis acesos. Aí é pior, hein? Vai embora, entra em casa, vai sair de novo, aí não tem nem bateria. Assim, carros com acendimento automático do farol diurno viram até sonho de consumo. O Cassiano fez uma escolha. Esse módulo tem 2 opções para os esquecidinhos. Uma é quando você dá partida no carro, ele aciona um bip de 30 em 30 segundos para lembrar de acionar o farol. Outra, já liga automaticamente. E essas opções podem ser escolhidas na hora da instalação e o preço é o mesmo. Tem ainda um outro sistema. Esse só faz alerta de voz. Acender os faróis. Os 2 produtos são instalados na parte elétrica do carro. No conector do rádio tem os fios que eu preciso de alimentação. Fica um local ótimo para instalar o alto-falante. Precisa conectar, porém não é interrompido nenhum fio é cortado. Ele faz a função já em conjunto com a partida, motor de arranque e a chave seletora dos faróis. A gente faz uma ligação na ignição e no motor de partida. E só depois do motor da partida que aí são acionadas as luzes. Para evitar de acionar os faróis durante a ignição, que pode sobrecarregar a bateria, pode queimar a lâmpada, queimar os faróis ou alguma outra parte eletrônica do carro. A bateria pode ser mantida e atenção com a lâmpada. Voltagem original, ok? O custo de cada produto tem preços parecidos e já com instalação, cerca de R$200, e isso não altera a garantia do veículo. Tem carros que já tem aquele alto do farol, que é a luz crepuscular, quando passa num túnel ele já acende automático, então tem que fazer uma instalação especial. Os faróis que tem aviso de luz queimada, de farol queimado. E por segurança, acender os faróis tem que virar hábito, mesmo nas cidades e qualquer estação do ano. Combinado? Temporada da MotoGP chegou ao fim. Pensar em 2019 significa imaginar como Jorge Lorenzo vai se sair na Honda. A última prova do ano foi em Valência, na Espanha, e a chuva trouxe um show à parte. Os tombos. Os tombos impressionam muito, mas os pilotos são treinados para isso e muito também do reflexo vem com a experiência. O Marques está tão bem preparado que quando você geralmente perde a aderência, o chão vem muito rápido e ele está vendo tudo de uma forma mais lenta. E quando escorrega a dianteira, ele coloca o joelho, o cotovelo, seria quase que impossível de controlar. E ele consegue fazer isso. A classificação fechou assim: Marques, Dovizioso, Valentino, Viñales e Alex Rins. Para o campeonato é fantástico ter todas as marcas disputando o pódio. A Suzuki já vem desde 2015 evoluindo e conseguiu um bom resultado com o Alex Rins. E a Ducati vem evoluindo nos últimos anos, conseguindo ótimos resultados. Ela era sempre a mais rápida de reta, mas desgastava muito o pneu e era lenta de curva. Agora está sendo considerada a melhor moto, a moto mais equilibrada. A KTM fechou o ano com um pódio.
É a primeira vez que a KTM na categoria principal consegue isso. Ela já tem ótimos resultados, sempre Moto 3, Moto 2. Ela está há 2 anos disputando o Mundial e o ano que vem tem o Zarco como primeiro piloto, junto com o Pol Espargaró. Eu acredito, somando com a Ducati, uma força europeia aí para brigar com as japonesas. Para fechar, teve a despedida do Pedrosa. Ele sempre foi um cara extremamente competitivo, pegou todas as mudanças do Mundial nos últimos anos e andando, sempre sendo piloto de ponta. E acho que fica aquela homenagem saudando ele. Todo mundo fica triste com o término da MotoGP, mas 2019 já começou, os pilotos continuaram em Valência e puderam experimentar suas motos de 2019 pela primeira vez. Então já deu um gostinho do que vai ser o ano que vem, que promete ainda mais. Carro de americano? Ah, picape, SUV, algum grandão. A Dodge escolheu mostrar em Los Angeles a reformulação da Ram 1500. E na 3500 pôs um acessório bacana que não se vê por aqui. Câmera voltada para caçamba. A Jeep também fez um lançamento mundial de uma picape diferente, a Gladiator. Que tem um quê de off-road? Bacana que o para-brisa permite baixar, assim como tirar as portas, tirar o teto e até a parede que separa a caçamba. Ela foi feita na mesma base da nova geração da Wrangler, que ano passado foi lançada aqui no Salão de Los Angeles também. O designer diz que o objetivo foi fazer uma picape que desse para colocar o que quiser em cima e não tivesse problema de chegar aonde desejar. Absolutely, it's a freedom to go anywhere. Ele fala sobre a história da liberdade, da sensação de liberdade de poder ir e vir para onde quiser, até sem portas, é bem diferente. A Hyundai aproveitou o salão para lançar mais um. Vai se chamar Palisade. Olha o tamanho do porta-copão que colocaram na BMW X7. Um gigante de 7 lugares e 5,15 metros de comprimento. O americano, ele compra carro por metro quadrado. Não tem carrinho muito pequeno aqui não, né? É verdade, tem muitas questões, muitas razões para isso. Questões históricas, depois da Segunda Guerra, a distância das pessoas, de onde trabalhavam para onde moravam, as rodovias americanas que permitiam então que você utilizasse um carro maior para poder se deslocar. E toda a questão de consumo aqui nos Estados Unidos, que de fato as coisas aqui em geral são maiores e chamam mais atenção quando tem mais espaço. Esse aqui é bravo, o nome já diz, Hellcat, gato infernal. Mas sabe aquela história de que carro esportivo com pegada tem motor central e tração nas 4 rodas? Isso lá na Europa. Americano gosta de quê? De tradição. Então, é um V8 que vem aqui na frente e tração nas rodas traseiras. Mas é Los Angeles, o lugar onde mais se compra 911 no mundo desde sempre. Essa geração consegue ser ao mesmo tempo clássica e moderna. Olha aqui à frente. Esse capô com esses vincos, totalmente uma releitura das 4 primeiras gerações, né? Já a traseira consegue ser para lá de moderna. O carro vem bem mais largo e LED, unindo as lanternas. A estrutura agora é quase toda em alumínio. O motor continua o mesmo. O 3.0 Twin Turbo agora entrega 449 cavalos. Já as rodas, vê se você repara comigo, pela primeira vez em todas as gerações, as de trás são maiores que a da frente. Aro 21 aqui e aro 20 lá. Elétricos já! E tem também essas 2 réplicas boas de guiar. Que animal andar nesse carro, né, cara? Ganhe tempo na oficina. Eu tiro uma ferramenta do lugar, coloco no mesmo lugar, então isso facilita muito. Calibrador descalibrado. Seu pneu vai ficar com 1 libra a menos.
constante nas oficinas nos dias de hoje. Produtividade. Está alinhado à organização e eficiência. Eu tendo tudo organizado, no final do meu dia eu vou ganhar tempo a fazer as outras demandas que eu tenho. Hoje em dia a mecânica é muito diferente do dia, eu diria que até um mecatrônico, é muito eletrônico. Se você tiver uma boa organização ferramental, de mercadorias e peças a serem utilizadas naquele veículo, você vai conseguir isso num tempo hábil bem menor. Na oficina desses irmãos, esses módulos organizadores produzidos pela Tramontina fizeram uma revolução. Aqui era um espaço diferente. Isso vai aumentar o giro de carros, né? Durante um mês, aumentando o nosso faturamento, e é gratificante. A parte dos lubrificantes ficou mais vistosa, mais visível. Na parte das ferramentas também, todas em ordem nas posições. Então, eu tiro uma ferramenta do lugar, coloco no mesmo lugar. Então, isso facilita muito. Vou utilizar essa ferramenta que, por sinal, ela é muito interessante. O local aqui, como tem um acesso um pouco difícil por causa da mangueira, ela tem essa curva que a gente pode regular o ângulo da chave, facilitando aqui a desmontagem da peça. O Bruno montou a oficina há 8 anos. Tô achando a chaveada, caramba. Eu que compro, eu que vendo, eu que atendo o cliente, eu que busco a peça, eu que faço praticamente tudo, eu tenho somente um ajudante. Hoje, ele quer ganhar tempo. Uma pastilha, 30 minutos, 20 minutos. Se eu não perdesse o tempo procurando alguma chave, economizaria aí pelo menos uns 5 minutos no serviço. No final do dia, um serviço pode demorar de 30 a 40 minutos a mais, só por causa da caça à ferramenta. O que me ajudaria é sempre que terminasse um serviço, fizesse uma conferência e organização das ferramentas utilizadas. Então, vamos deixar arrumadinho. A versatilidade muda o padrão de trabalho na oficina. Os banquinhos corrigem postura e deixam tudo à mão. Emborrachamento na parte superior, gavetas com EVA. E um projeto pode ter mais de 200 combinações e ainda pode ser personalizado, até nas ferramentas. Bom, o cliente deixou esse carro aqui para fazer uma verificação dos freios dianteiros, né? E dar um reaperto geral na suspensão. Aqui está a boca 19, que eu vou usar para soltar a roda, e já vou pegando outras ferramentas que eu vou utilizar para fazer o reaperto. Para dar um reaperto são necessárias várias ferramentas, várias medidas, e aqui eu tenho a posição exata de cada ferramenta. Então o que acontece, o que facilita muito, é que quando eu tiro uma ferramenta do lugar, se alguma pessoa vier procurar a ferramenta e ela não estiver, ela sabe que está sendo usada. Então isso já facilita para a pessoa não ficar procurando. A busca por produtividade é tão essencial que se tornou um quebra-cabeça para os donos de oficina. Nesses momentos, muitas vezes, você tem percas de ferramentas ou descartes de ferramentas. Esses descartes, muitas vezes, você não conta com eles, você faz uma caixa de sobras. Porque quando uma ferramenta é desgastada ou ela é descartada, ela tem que ser, na realidade, sucateada. Ou descartada, vamos dizer, para o seu mecânico de confiança, alguém que necessite de um ferramental novo. Porque se ela ficar dentro do pátio, ela vai compor e vai aparecer como prejuízo. Porque eu já comprei do funcionário. Mudar faz bem. As pessoas também que passam, vê a organização, que elogiam para nós, isso me admira, sabe? Ser mecânico é cada dia aprender coisas novas, tá tentando se aperfeiçoar. E é bom valorizar uma das mais importantes ferramentas de trabalho, a confiança. Caraca, que legal! Andando em Miami Beach num conversível. O modelo aí é um Cobra Made in Brasil. Bom, a gente explica. Vimos que esses carros lá, eles têm uma maior aceitação do que aqui no Brasil. Como o motor é de lá, o câmbio é de lá, porque nós usamos o motor Ford no Cobra e o Chevrolet no Jaguar, então achamos que seria mais fácil mandar para lá os kits, lá nós motorizamos e vendemos nos Estados Unidos inteiro. As réplicas são montadas nessa oficina em Miami. Para quem gosta de clássicos, vale a visita e saber como são produzidos. O kit que vem do Brasil, ele chega
com a carroceria, Tá. Escapamento, a parte de mecânica, suspensão independente. E qual é a motorização e transmissão que vocês colocam nesse carro aqui? Por exemplo, uma réplica de um Jaguar, né? Mecânica muito simples, é um GM 350, que é utilizado muito antigamente pelos Camaros, Impalas, e tem esse motor fácil manutenção e uma transmissão TH 350 também. De 3 marchas, de né? 3 marchas, automático. Rodamos no Brasil com a réplica do Jaguar XK120. Esse, equipado com motor Chevrolet de 220 cavalos. Sabe o que você sente quando pilota esses carros clássicos? Nostalgia. Uma coisa muito interessante desse carro é que os espelhos não são nas laterais do carro, ele fica nos paralamas. Isso porque, na época, na Inglaterra, as ruas eram muito estreitas. Então, para você medir se você ia conseguir entrar numa ruazinha ou não, os espelhos ali na frente serviam como isso. O XK120 foi lançado depois da Segunda Guerra Mundial. O 120 se refere à velocidade máxima, 120 milhas, ou cerca de 200 km por hora. Um avião para a época. É uma das razões para o modelo ser tão cultuado. Mas em matéria de fã-clube, o Cobra é imbatível. É o carro com mais réplicas do mundo. Aqui já ganhamos prêmio aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ele foi considerado como uma das melhores réplicas. Vou abrir aqui o capô, que eu estou curioso para ver esse. E nós instalamos o motor, transmissão, no caso do Cobra manual ou automático também. Bacana. E esse motor aqui, diferente do outro, esse aqui é um Ford mesmo? Esse é um Ford 302. É muito conhecido no Brasil, foram equipados os Mavericks que tinham no Brasil, os Galaxy. Só que lá no Brasil eles usavam 200 cavalos, esses daqui chegam até 500. Nesse caso é 400. Esse é, mas chega até 500. Chega até 500. Bastante cavalo. Entre os clientes, locadoras de carros clássicos e esportivos. Agora tem os apaixonados por mitos. Posso eu entregar então? Com certeza. E lá vamos nós com uma réplica do modelo criado por Carroll Shelby. O projetista assinou, além do Cobra, várias outras obras de arte. Essas caixas de rodas traseiras aqui dão essa impressão de robustez e esportividade, né? E a frente um pouco mais longa, mas não deixa de ser um carro que parece um kart de pilotar, né? Impressionante. Embreagem eu curti, não é muito dura, as marchas são curtas. Que animal andar nesse carro, né, cara? Tá aqui, Léo, a chave. Quando eu tava dirigindo, eu vi a galera. Good, man. Yes. E você gosta de dirigir, câmbio manual? Eu gosto. Eu só não gosto muito da cor, porque eu sou Botafogo. Mas, de qualquer maneira, a cor me conquistou. E esse carro é um carro atípico, que chama mais atenção do que as Ferraris são comuns. Esse é um 2017, mas é uma réplica de um carro de 1965, que dificilmente é visto nas ruas de Miami ou do mundo, né? E a réplica zerinho também pode se dar o luxo de ficar mais moderno. Nós recriamos o carro inteirinho. Então a suspensão, exemplo, foi toda desenvolvida para ele. O carro, o cockpit dele, nós aumentamos. Então, num carro original, num Cobra original, não entra uma pessoa da minha estatura. E agora nós também estamos fazendo o Cobra em fibra de carbono e alumínio. A fibra de carbono também. Fibra de carbono e alumínio. Fibra de carbono é sensacional. Então, Isso é legal, né? Que precisa ter classe para dar num carro desse. Como eu sou um cara cheio de classe. O Auto Sport volta rapidinho e mostra como híbridos estão dominando a cena em Los Angeles, nos Estados Unidos. O governo criou o programa Emissão Zero, que faz com que parte dos carros vendidos aqui tenham que ser elétricos. Fique de olho no calibrador. Já pensou isso aqui dentro do seu pneu? Nem sempre o calibrador de pneus está regulado. Esse serviço é muito pouco usado,
Só alguns clientes que conhecem a máquina. Uma rápida revisão. E olha só. A primeira coisa a fazer é ajustar a pressão para 30, por exemplo. Quando o calibrador apitar, o valor de pressão deveria aqui dar 30. Deu 29,0. Uma libra menos. Tem uma dica. Para você saber se o calibrador está aferido ou não, você não precisa chamar um técnico e nem ter equipamento sofisticado, não. É só você saber ler o que está aqui, ó. Percebe, ó, 30, aí ele pulou para 1. Isso significa que quando você calibrar, seu pneu vai ficar com 1 libra a menos. Em alguns calibradores, existe uma trava que evita uma desregulagem muito alta. Mas se houver alteração, já vale pedir um ajuste ao fabricante. Os equipamentos, eles têm uma duração longa, mas a gente recomenda que a cada 1, 2 anos se faça a referição dos calibradores. Outra manutenção básica. Por causa da pressão e da umidade do ar ambiente, o ar comprimido produz água. Então, olho no compressor. Na medida em que ele vai produzindo ar, ele vai também acumulando água. Então é muito importante que o posto, a oficina, a loja drene o compressor pelo menos uma vez por dia. E como é que ele faz isso? Através, ó, dessa válvula que está aqui. Dá uma olhada, ó. Nossa, tem muita água aqui dentro. Só 48 horas, ó, se eu abrir muito rápido, ó, olha a quantidade que sai ar e água junto. Já pensou isso aqui dentro do seu pneu? E calibrar é importante para o carro e para o seu bolso. Geralmente, quem não calibra o pneu tem um pneu ali em torno de 25% abaixo do que é recomendado. O consumo de combustível para esses casos aumenta em torno de 6%. E aí você se pergunta, cara, tá, o que são 6%? Um tanque de 50 litros é como se você desperdiçasse 3 litros de combustível. Vamos falar em dinheiro? Se o combustível estiver custando R$ 4,50, é como se você estivesse desperdiçando, queimando, rasgando quase R$14. Elétrico, híbrido, mais um híbrido e mais um movido a energia limpa. Atualmente, ninguém chama mais atenção que eles em qualquer salão. E no salão também tem híbrido pensado especialmente para a polícia. No Salão de Los Angeles está aí uma das novidades, o Corolla híbrido. O motor a gasolina trabalha em conjunto com outro elétrico para reduzir as emissões de poluentes e gás carbônico. Por aqui, a marca não fala sobre lançamento. Por lá, em 2 ou 3 anos e com desenho nesse mesmo padrão. A Audi levou um 100% elétrico que rende 590 cavalos e fez sucesso, viu? O e-tron GT foi desenvolvido junto com a Porsche. Conceito aqui, a versão de produção só chega em 2020. Saí um minutinho lá do salão, vim aqui para o estacionamento do Centro de Convenções, porque eu achei que não tem lugar melhor para ter uma noção de quais os carros os americanos da Califórnia usam de verdade. E olha, híbridos e elétricos são mesmo realidade por aqui, eles são vários, o estacionamento está cheio deles, inclusive tem também muitos pontos de recarga, todos lotados. Esse carro aqui tá com a bateria, olha, quase completa, já para poder rodar. Poucos lugares no mundo têm tantos carros de energia limpa rodando como Los Angeles. A prefeitura tem plano de ser a número 1 do mundo nos próximos anos. O governo criou o programa Emissão Zero, que faz com que parte dos carros vendidos aqui tenham que ser elétricos. Quem compra também tem incentivo, parte do dinheiro é devolvido pelo governo. Tem incentivo para quem cria posto de recarga também. Eles têm um corredor aqui, o Carpool. É um corredor específico para quem está com 2 ou mais ocupantes dentro do carro. E como forma de incentivo a carros com energia limpa, o governo da Califórnia criou esse selo aqui. Quem tem, pode usar esse corredor também. Aí, com estrutura, muitos modelos chegam antes em Los Angeles. O Prius, por exemplo. A versão AWD tem motor elétrico extra, dando ao carro tração integral. Com esse, a Toyota soma 8 modelos de carros verdes. Mas tem uma coisa que eu vou dizer que eu não vi pelas ruas de Los Angeles. Elétrico e autônomo.
Pelas ruas eu não vi, mas aqui no salão, olha ele aí. Um carro futurista onde todos podem viajar conversando como se estivessem numa sala de estar. Outra palavra para esse carro, conectividade. Até o banco tem um tecido inteligente. A gente desenha nele e consegue ligar o som, o GPS, ou então fazer qualquer outra função que a gente queira por símbolos e desenhos. O nome desse carro é Vision iNext, porque é a nossa visão para o futuro. Carro conectado com o ambiente e conectados com os outros carros. Então, seu carro vai estar conectado com a sua casa, com a sua geladeira, com a sua roupa. O 5G é essa internet das coisas. Esse carro vai chegar em 2021. Então, um ano depois da tecnologia chegar nos principais mercados do mundo, e por isso ele vai estar 100% conectado com tudo. Um bom domingo para você. Mais notícias no autoesporte.com. Uma ótima semana também. Tchau!